Olá, queridos companheiros. Vamos dar continuidade à leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Jamais esquecendo de rogar a Deus Pai, a Jesus, o nosso Mestre, que nos auxilie do entendimento desta obra. Estamos no livro 2, capítulo 11, Os Três Reinos. Item 2, os animais e os homens. Estávamos vendo a pergunta 594 de Allan Kardec. Os animais têm linguagem? E a espiritualidade superior responde que sim, de formas que nem podemos imaginar, não só numa linguagem com palavras como a gente imagina, mas compreendem-se de vários outros meios. E então lemos a nota de Allan Kardec, que consolida o ensinamento trazido pelos espíritos, dizendo que sim, que os peixes que vivem na água, bem como as andorinhas que vivem no ar, têm uma linguagem e se entendem, combinam trajetos. Então ele diz que é incontestável que eles dispõem de meios para se entenderem, como os animais que vivem sobre a terra mesmo, que são privados de voz, mas que realizam trabalhos em comum. E é interessante porque ele nos faz também relembrar que os espíritos comunicam-se, no plano espiritual, sem o recurso da palavra articulada, e isso é feito através do meio comum a tudo e a todos na criação de Deus, que é o fluido cósmico universal. A próxima pergunta do dia de hoje é a 595. Os animais têm livre-arbítrio? Não são simples máquinas, como supondes, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem. Sendo muito inferiores a este, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. 596. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem e por que essa aptidão se encontra mais entre as aves do que entre os símios, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a humana? Conformação particular dos órgãos vocais, secundada pelo instinto de imitação. O símio imita os gestos, certos pássaros imitam a voz. 597. Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. 597a. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se o quiserdes. Isso depende do sentido em que se tome a palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. 598. A alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesma. Sua individualidade, sim, mas não a consciência de si mesma. A vida inteligente permanece em estado latente. 599. A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? Não, ela não tem o livre-arbítrio. Então vamos lá refletir um pouquinho. Desde a pergunta 595, a espiritualidade nos informa que os animais, eles têm uma certa liberdade, mas essa liberdade de escolha é limitada às suas necessidades e não pode ser comparada à liberdade que o homem tem, porque é muito inferior ao homem. Após o desencarne, o animal mantém a individualidade, mas não a consciência de si mesmo. Deus tudo provê em a natureza, tudo está sendo cuidado.
Deus designa espíritos para realizar o cuidado e encaminhamento dessas individualidades dos animais para que eles continuem o seu progresso. Não cabe aos animais, então, escolherem em que espécie eles vão reencarnar, mas sim a esses espíritos que cuidam disso para a providência de Deus, para que a providência se cumpra. Vamos lá, pergunta número 600. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante como a do homem após a morte? Fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para estes servidores inteligentes. Nota de Allan Kardec. Nada há nisso de extraordinário. Suponhamos os nossos animais de maior inteligência, como o cão, o elefante, o cavalo, dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais. O que não poderiam fazer sob a direção do homem? Vejam a importância de observarmos esses ensinamentos, expandirmos a nossa condição e capacidade de raciocínio em reconhecendo o animal como um ser em evolução como nós, mas dentro do reino animal. E é apontado aqui que nos planetas superiores, os animais são também tão evoluídos quanto os homens, mas cada qual dentro do seu reino. Como vimos há pouco, a própria Terra já foi um planeta primitivo, onde haviam ali espécies, tanto de vegetais quanto de animais, apropriadas à condição do planeta. Estamos num planeta de expiações e provas com esses três reinos. Em planetas superiores os há também, mas cada qual apropriado e evoluindo conforme a vontade de Deus. O progresso é contínuo, as espécies se aprimoram, os planetas evoluem. É incrível isso. 602. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, e é por isso que, para eles, não existe expiação. Esse é um ponto onde a gente reconhece a onisciência, onipotência, onipresença de Deus nas suas obras, na sua criação. O animal, não tendo consciência de si mesmo, dos seus atos, após a morte mantém a individualidade, como vimos aqui, mas não fica em estado de expiação como o espírito fica. Lembremos que a espiritualidade que tem essa tarefa os acolhe e quase que imediatamente conduz para que continuem a sua evolução, seja como for ali a necessidade desse ser. Então, é um equívoco achar que o animal, depois que morre, fica sofrendo no plano espiritual ou perambulando por querer ou por estar ligado ao tutor, por exemplo. Não. Há uma espiritualidade superior que está vendo e cuidando de tudo isso, né? E fazendo o que deve ser feito ali, conduzindo para onde deve ser conduzido esse animal no seu processo evolutivo. Vejam, vale a pena, confiemos em Deus. É muito natural nos abatermos
quando perdemos, por exemplo, um animalzinho de estimação. É muito natural. Por quê? Porque são nossos companheirinhos e devemos a eles esse respeito, esses cuidados com equilíbrio para auxiliá-los ali, esses que são voltados ao convívio humano, auxiliá-los ali nesta relação, né? Os ensinando aquilo que podemos e tudo mais. O que não é legal é quando há um desequilíbrio muito grande da nossa parte. O que significa, muitas vezes, esse desconhecimento, né? De que Deus cuida de tudo, de que esses seres maravilhosos estão em evolução e precisam seguir. E que, via de regra, imediatamente são ali conduzidos a dar continuidade à sua evolução. Então, não paralisemos, não. Vamos lá. Se gostamos dos animaizinhos, possamos estar sempre junto a eles, trazendo, ensinando, respeitando, né? Assim como todo o meio ambiente em que vamos ali tendo as relações conforme encarnados que estamos. Estamos aprendendo cada vez mais a grandiosidade da criação de Deus, de sua obra. Então, que respeitemos todos os reinos, que saibamos nos relacionar com respeito e com afeto com todos esses seres que, como nós, estão ali dentro do progresso evolutivo. Pergunta número 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. O homem é um Deus para eles, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. 604. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores aos homens, disso resultaria que Deus tivesse criado seres intelectuais perpetuamente voltados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se assinalam em todas as suas obras? Tudo se encadeia na natureza por liames que não podeis ainda perceber, e as coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender no seu estado atual. Pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e ser libertado dos prejuízos do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho. Sabei que Deus não pode contradizer-se e que tudo na natureza se harmoniza através de leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. 604a. A inteligência é assim uma propriedade comum, um ponto de encontro entre a alma dos animais e a do homem? Sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. Nos homens, a inteligência produz a vida moral. Bom, aqui podemos, avaliar um pouquinho as palavras da espiritualidade superior e reconhecer que não temos condição ainda de compreender toda a grandiosidade da obra de Deus, como Deus conduz todos nós, seres da criação, para esse progresso evolutivo. Todos nós já sabemos, que a evolução ela é contínua, do átomo ao arcanjo. Nos diz aqui a espiritualidade superior nesta obra que aos poucos há de nos ensinar, nos dar recursos para que possamos conhecer a nós mesmos e reconhecer gradativamente, de uma forma mais clara, para o nosso raciocínio, toda essa obra de Deus. Mas isso ocorre de acordo com os nossos passos também nesta cadeia evolutiva, não é?
Vamos lá, pergunta 605. Se considerarmos todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não poderíamos pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se ele não tivesse esta última, poderia viver só como os animais? Dizendo de outra maneira, o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita? Disso resultaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma ou outra dessas duas almas? Não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem os seus instintos que resultam da sensação dos órgãos. Não há no homem senão uma dupla natureza, a natureza animal e a espiritual. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e dos seus instintos. Pela sua alma, participa da natureza dos espíritos. 605A. Assim, além das suas próprias imperfeições, de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria? Sim, quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Não o vedes? Não, o homem não tem duas almas. A alma é sempre única, um ser único. A alma do animal e a alma do homem são distintas entre si, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas se o homem não possui uma alma animal, que por suas paixões o coloque no nível dos animais, tem o seu corpo que o rebaixa frequentemente a esse nível, porque o seu corpo é um ser dotado de vitalidade, que tem instintos, mas inteligentes e limitados ao interesse de sua conservação. Nota de Allan Kardec. O espírito, encarnando-se no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes no homem oferecem às suas paixões duas fontes diversas. Uma provém dos instintos da natureza, outras das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. O espírito, ao se purificar, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, ele se aproxima dos brutos. Liberto dessa influência, eleva-se ao seu verdadeiro destino. Vejam só, companheiros, o quanto é importante que cada um estude a si próprio para ver qual das duas naturezas está prevalecendo mais, segundo o nosso livre-arbítrio. É uma bênção esse estudo, porque aí podemos nos avaliar. Em que ponto eu ainda estou tão voltada à natureza animal? Em que ponto eu já busco esta natureza espiritual e procuro aprimorá-la? Kardec deixa claro aqui que somos ainda um espírito encarnado cheio de impurezas, não estamos perfeitos ainda. Já tivemos várias encarnações, mas ainda a natureza animal incide sobre nós e traz à tona esse tipo de comportamento animal que já podemos ir identificando e buscando ali reverter, buscando os recursos, principalmente nós que estamos ligados à doutrina espírita, revendo os ensinamentos do Cristo Jesus, devemos observar em nós todas as nossas ações e reações neste mundo, lembrar-nos de exercitar as virtudes do Cristo para que a gente desenvolva mais a natureza espiritual. É por isso que já estamos nessa condição hominal.
Então temos um vasto caminho a percorrer, não nos martirizemos. O importante é que a gente se acolha, se reconheça dentro da escala hominal, necessitados ainda de muitos recursos, sim, de muita ajuda, sim, para que a gente vá deixando aos poucos esta natureza animal ainda nos dominar em determinadas situações da nossa vida. Cabe a cada um de nós, pois que já temos o auxílio de Deus, de Jesus, do nosso Espírito protetor, a oportunidade da vida, da encarnação. Então, cabe a nós aprimorarmos o nosso livre-arbítrio, aprimorarmos os nossos sentimentos e dando esses passos dentro do reino hominal para nos aproximarmos cada vez mais desta natureza espiritual, equilibrando esta outra natureza que muitas vezes vem ainda com uma carga maior em determinadas situações. Queridos irmãos, juntos, ombro a ombro, haveremos de conseguir sim. Estamos ligados a essa casa maravilhosa, onde o nosso mentor é Frei Fabiano de Cristo, onde esses espíritos amparadores nos auxiliam, nos conduzem a estudos, onde temos irmãos que, como nós, encarnados ali, estão também tentando trazer valores e inclinar-se também na busca dessa natureza espiritual, cujo modelo que temos maior, mais preciso, é Jesus. Um grande abraço a todos e vamos lá, passo a passo, a esse caminho abençoado, o qual fomos colocados pela vontade de Deus. Até o próximo encontro.